Bem, vamos passar então para o Márcio Reis, né, que vai estar já fazendo a transição entre as iniciativas dos associados do Polo com os programas regionais. Tá ok, Paulo? Márcio. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e as pessoas presentes. E pedir desculpas pelo fato de que preparei uma apresentação muito bonita, cheia de recursos, e ela não foi lida pelo computador interno. Sintomático, né, porque, de fato, ciência, tecnologia e inovação não podem prescindir da vida, né, da própria vida das pessoas, o dia a dia, o tempo do humano, o tempo da natureza, o tempo da sociedade. E, nesse sentido, eu vou falar um pouco aqui dos projetos cooperativos para o desenvolvimento regional no Alto Paraopeba e na região metropolitana de Belo Horizonte, nos quais o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico tem apoiado e participado. Ele participa dessas atividades como uma atividade meio. Essa ideia de atividade meio, ela está relacionada ao que um autor clássico da literatura sobre desenvolvimento econômico, chamado Albert Hirschman, chamava de boas pressões, né? Assim, são boas pressões exercidas sobre pessoas certas nos momentos certos. E é mais ou menos nesse sentido que o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico atua, e, né, assim, uma forma interessante de expressar isso seria identificar oportunidades e boas estratégias para mobilizar e colocar em movimento um amplo conjunto de pessoas, competências e recursos. Essa ideia de atividade meio, né, que o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgico tem. Ele mobiliza, identifica oportunidades e mobiliza pessoas e competências. E ele tem feito isso, né, assim, esse é o objetivo geral dele, do Polo, né, ao tratar das questões relativas ao desenvolvimento regional. E, particularmente, aqui nós vamos falar do CODAP, que é o Consórcio de Desenvolvimento Público dos Municípios do Alto Paraopeba, e a atuação do Polo de Excelência junto ao PDDI da região metropolitana de Belo Horizonte, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que está sendo elaborado por demanda da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado de Minas Gerais, e coordenado pelo CEDEPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nesse contexto, né, é interessante a gente pontuar que a ideia, né, de mobilizar recursos e competências, ela está relacionada a fortalecer e a promover arranjos institucionais que apoiam, apoiando, né, propostas de atores que estão envolvidos nesses arranjos. Sim, porque o problema do desenvolvimento regional, como ele hoje está colocado, ele não pode prescindir da articulação de diferentes atores num contexto territorial. Daí a ideia de arranjos institucionais e daí a ideia também de estar fortalecendo e apoiando as propostas que já estão constituídas pelos atores envolvidos nos processos. E três exemplos disso, né, são basicamente
a Agenda 21, né, que foi desenvolvida pelo município de Congonhas e foi apropriada pelo próprio consórcio dos municípios do Alto Paraopeba. O apoio que o Polo de Excelência tem dado à cooperação técnica que foi estabelecida entre o Banco do Brasil e o CODAP, e envolvendo a Universidade Federal de São João del Rei e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é o IPEA, num esforço para poder construir uma estratégia de desenvolvimento regional para o Alto Paraopeba. Um outro objetivo que é paralelo relacionado à ação do Polo é promover o desenvolvimento regional por meio da ciência da tecnologia e da inovação. Nesse sentido, ele promove sistemas, a ideia fim, né, a ideia que organiza a ação é de promover sistemas regionais de inovação, com o objetivo de fazer com que haja a diversificação econômica dos municípios mineradores. Nós estamos falando aqui de duas regiões que são essencialmente mineradoras, tanto o Alto Paraopeba quanto a região metropolitana de Belo Horizonte, cujos 70% dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte são municípios mineradores. E o interessante, né, é que tanto o projeto Geoparque, né, que ele é um projeto que vem sendo referência para as ações desenvolvimentistas, tanto em um território, né, no CODAP, e no outro território, na região metropolitana de Belo Horizonte, como também ações que eu gosto de chamar de do outro lado da montanha, né? Assim, aquelas ações que fazem com que a identidade cultural que se estabeleceu ao longo do tempo naquele território seja fortalecida. Eu me refiro aqui a ações relacionadas, por exemplo, à promoção da produção artesanal de base mineral, que é algo presente, faz parte da cultura, da ideia, inclusive, de mineridade, mas ela precisa de ser fortalecida para para garantir que as suas raízes continuem fincadas no território. Imaginem, por exemplo, uma engrenagem. Essa engrenagem se orienta pela ideia de conhecimento, de tecnologia e inovação, e ela perpassa o problema fundamental do surgimento das novas territorialidades. Novas territorialidades, de fato, são formas institucionais que vêm surgindo mais recentemente, como um consórcio de municípios ou uma região metropolitana. Não são entes federativos, eles carecem essencialmente da solidariedade de seus membros. E construir essa solidariedade é algo que exige esforço e reflexão. Daí a ideia de governança, né? Então, o Polo ele atua na consolidação dos processos de governança dentro de novos arranjos institucionais. No CODAP, particularmente, ele instituiu 2 escritórios regionais, um em Congonhas e outro em Conselheiro Lafayette, e vem realizando ações diversas, desde a produção de diagnósticos, os estudos para podermos conhecer melhor a cadeia produtiva mineral e metalúrgica, e esse conhecimento ele tem um objetivo bem pragmático, né? Seria identificar possibilidades de atores regionais estarem ofertando ou ocupando lugar no contexto dessa cadeia produtiva. E, ao mesmo tempo, né, o Polo de Excelência ele procura trabalhar
o outro lado da moeda, né? Assim, ele procura trabalhar a ideia de que qualquer ação desenvolvimentista ou pró-desenvolvimento, ela provoca desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele precisa de ser visto como uma maneira de equilibrar as relações nos contextos territoriais. Senão, o resultado disso vai ser a migração rural-urbana, com o empobrecimento das periferias, das cidades grandes e médias, e agora, mais recentemente, as pequenas também, e todos os desdobramentos não desejáveis desses processos. Eu trouxe um outro exemplo, é o projeto de desenvolvimento para desenvolvimento rural, que está sendo implementado no âmbito do próprio CODAP, relacionado ao palmito, né? Assim, a produção de palmito, a industrialização e a comercialização. Esse é um projeto que está sendo feito em parceria com a Embrapa. E formar sistemas de inovação significa isso, trazer atores, universidades, centros de pesquisa, empresas, comunidades, organizações da sociedade civil, entes governamentais, agências públicas, para estarem refletindo sobre as questões colocadas pelo desenvolvimento nas regiões. No caso do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Polo de Excelência ele atua em 3 instâncias. O Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte ele tem 3 grandes núcleos temáticos, que é o núcleo ambiental, o núcleo econômico e o núcleo social, e 11 áreas temáticas que envolvem temas muito diversos, desde o uso do solo, saneamento, cultura, trabalho, renda, dinâmica imobiliária e assim sucessivamente. E o Polo atua diretamente junto ao núcleo ambiental e junto ao núcleo econômico. Em todos os casos, ele tem sido referência, hein, Renato, referência nas reuniões da coordenação de como encaminhar questões difíceis que estão colocadas para o desenvolvimento hoje. Eu, assim, muitas vezes participo das reuniões, né, e o Polo é sempre lembrado como um exemplo, né, assim, de encaminhamento de questões difíceis colocadas para o desenvolvimento, sem que as pessoas que estejam diretamente ligadas ao Polo falem dele, né, que é uma coisa importante. Sobre, por exemplo, grandes investimentos no setor minero-metalúrgico, o próprio projeto Geoparque, do qual a gente já falou, as relações que estão sendo estabelecidas entre o Polo e o consórcio minero-metalúrgico, sobretudo no que diz respeito à formação profissional e à atuação do Polo de Excelência junto ao CODAP. E, para finalizar, o Polo também atua junto a uma das áreas temáticas especificamente, que é a área temática de cultura, educação, segurança alimentar e nutricional e trabalho e renda. Essa área, né, assim, ele leva para essas duas contribuições. A primeira é um trabalho que tem, né, como foco a produção artesanal, já vem sendo desenvolvido há muitos anos, relacionado a um diagnóstico dos gargalos tecnológicos colocados para a produção artesanal em Minas Gerais. É algo de grande valor para a concepção e a implementação de propostas de desenvolvimento, sobretudo na área de trabalho e renda na região metropolitana de Belo Horizonte. E levando, né, a ideia de disseminação da cultura e da infraestrutura científica e tecnológica para as ações na área de educação no plano metropolitano, sobretudo com os instrumentos que a Secretaria de Ciência e Tecnologia tem, que são basicamente os CVTs, que são os Centros Vocacionais Tecnológicos, e os telecentros. Muito obrigado.
Bem, obrigado, Márcio. Márcio tem trabalhado muito na fundamentação aí das interfaces dos programas de desenvolvimento regional, que eles são, pelo fato de eles serem, às vezes, muito difusos, né, uma certa dificuldade de articulação, mas ele tem sido bastante obstinado nesse ponto.